Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo para você que nos acompanha aqui nas redes sociais. Mais uma vez o Repórter Diário interagindo, informando, prestando serviços, falando do dia a dia aqui da nossa região do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, neste já final de noite desta terça-feira, 3 de setembro de 2019, noite chuvosa aí, muita gente com dificuldade no deslocamento, como foi o caso da nossa reportagem hoje. Estivemos até agora há pouco no Palácio dos Bandeirantes no anúncio da Ford, geração de emprego aqui, boa notícia em relação ao trabalho e renda no ABC, e neste momento, até o próprio cenário, muita gente a identifica, estamos aqui na Cúria Diocesana aqui de Santo André, bem na região central de Santo André. Você que acompanha as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, já tinha sido informado que a irmã Maurinéia estaria conosco hoje no Repórter Diário. Por conta dos atrasos de agenda, a gente não conseguiu disponibilizar no estúdio, mas acho que foi uma gratíssima surpresa, porque temos esse cenário aqui que é bastante simbólico, mostrando exatamente o dia a dia da Diocese de Santo André. E a irmã Maurinéia era uma iniciativa muito interessante, num livro de biografia ele que foi bispo, tem até aqui o período 2003 a 2015, ou seja, 12 anos na Diocese de Santo André, do Dom Nelson Westrup, que tem um legado também importantíssimo, e vamos falar mais sobre isso. Irmã Maurinéia, mais uma vez, obrigado pela gentileza, por atender a reportagem nesse horário. Boa noite. Boa noite, Leandro Amaral, e eu que agradeço esse convite tão simpático, e você olha uma simpatia, Leandro. Que legal, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, seu empenho aí na comunicação, acompanhando os diversos segmentos da nossa sociedade, agora aqui conosco na igreja. Então isso é muito bonito de sua parte, eu agradeço. Aproveito para agradecer o Fábio Salles, que é nosso grande colaborador e que está fazendo um empenho enorme para que a gente possa atingir a imprensa local e poder divulgar esse nosso trabalho. É verdade. Bom, e vamos falar, irmã, como é que surgiu essa iniciativa? Contar aí a biografia, contar um pouco da história do Dom Nelson, só de região do ABC, 12 anos aqui na Diocese, como bispo diocesano, mas uma trajetória muito marcante, né, irmã Maurinéia? Sim, Leandro, é muito bom porque a gente vai percebendo a ação de Deus que atua em nós, através do seu Espírito Santo. Ele nos impulsiona para o bem, né? Deus, ele nos dá graças e inspirações para que a gente realize o bem. E eu penso que escrever um livro, escrever a biografia de alguém, você está colaborando para a divulgação do bem, a divulgação do amor, a divulgação, no caso do Dom Nelson, alguém que prestou e presta um grande serviço para a comunidade religiosa, a igreja acompanha e sofre junto com o nosso povo, o dia a dia do nosso povo. Então, tornar a vida desse homem de Deus, o Dom Nelson, tornar essa vida dele acessível para todos através de um livro, eu considero muito importante, considero uma graça de Deus, e estou feliz de Deus ter me usado como instrumento para escrever a vida dele. Agora, qual a fase mais desafiadora, irmã Maurinéia? Tive olhando algumas informações gerais, algumas informações básicas, mas penso, como é que é resumir todo esse trabalho em mais de uma centena ali de páginas? Como é que foi a seleção, a pesquisa e fazer aí a cronologia dessa biografia? Olha, Leandro, de fato desafiador. A nossa vida, ela é tão permeada de desafios, de realizações, de alegrias, de dores, por que não dizer, né? A dor faz parte, é inerente ao ser humano, né? Então a dor está sempre presente também na nossa história de vida. Então, colocar a vida de alguém em 180 páginas são pinceladas, são assim, relatos, claro, é tudo cronológico, né? Tudo bem histórico, desde o seu nascimento, passando pela sua ida para o seminário. Você falava em desafio. Imagina o desafio de um menino de 11 anos sair da casa dos pais e ir para o seminário. Isso que quando, com 11 anos ele foi ao seminário. E isso sendo que com 10 anos Dom Nelson perdeu a sua mãe. Ele ficou órfão de mãe junto com mais 6 irmãozinhos. E o Dom Nelson dos homens, ele é o mais velho. Então é uma infância assim, teve uma infância maravilhosa que o próprio livro vai mostrar. Onde que ele passou a infância, irmã? Dom Nelson é catarinense, né? Então ele nasceu no município de Imaruí, São Luís, um bairro, ou seja, o vilarejo se chama São Luís.
E ali ele nasceu, que fica situado na Diocese de Tubarão, Santa Catarina. Perfeito. Né? Então ele é catarinense e ele passou a sua infância ali até os 11 anos. Depois ingressou para o seminário e teve uma trajetória de vida assim muito marcada pela disciplina, pela capacidade de persistência, de perseverança, de ir atrás dos seus ideais, de não desistir. Depois, quando ele era padre jovem, ele foi enviado para estudar em Roma. Ele ficou 5 anos em Roma estudando, se doutorando. Ele é doutor em filosofia, né? Que a congregação dele, para todos saibam, Dom Nelson pertence à congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Um jovem inteligente, um jovem cheio de talentos, né? Então a sua congregação o enviou para Roma para estudar. Ficou 5 anos lá na década de 70, né? E então o que acontece? Naquele tempo você não tinha as facilidades que nós temos hoje, de comunicação, de falar com as pessoas através do telefone, do WhatsApp, de ver e ouvir as pessoas em tempo real. Naquele tempo lá, o Dom Nelson conta que pediu uma ligação no centro telefônico e se esperava 24 horas para conseguir o retorno da ligação. E ele ficou 5 anos sem ver nem ouvir ninguém da sua família. 5 anos? 5 anos. E ele foi, sabe quando, Leandro? Na véspera do Natal. Você imagina, você sair da sua pátria, da sua casa, e na véspera do Natal, que Natal é tão aconchegante, tão família, né? E ele foi para tão longe, chega lá em pleno inverno, em Roma, sem conhecer nada, sem falar nem buongiorno em italiano, mas foi perseverante, chegou até o fim. Depois, quando ele se tornou bispo, foi um grande desafio também. Então, isso daí também no livro está dizendo a trajetória episcopal dele, que foram 12 anos em São José dos Campos, 12 anos aqui em Santo André, e depois que ele ficou bispo emérito, Leandro, que depois, se você quiser, eu posso também explicar um pouquinho isso. Claro. Ele foi mandado pelo Papa Francisco para atuar na Diocese de Lages. Lages é a região serrana de Santa Catarina, uma região belíssima, linda, só que é a região mais fria do país. Então ele teve que sair também aqui do ABC. E se adaptar ao clima. Isso, e ficou lá mais de ano, e agora voltou para cá e exerce o seu ministério episcopal como bispo emérito. Perfeito. Explica pra gente o que é o bispo emérito, irmã. Tá certo. Em outra entrevista eu já tive ocasião de explicar, mas sempre tem um público claro, novo, sempre a audiência tem alguém rotativa, que, sem dúvida. Exato. O bispo emérito, Leandro, é que quando o bispo atinge 75 anos de idade, ele deve, pelo direito canônico da igreja, fazer o seu pedido ao Papa, o pedido de renúncia por idade, ou seja, se aposentar. E o Dom Nelson, quando completou 75 anos em 2015, como a gente viu ali, ele pediu o Papa, né? E o Papa passou alguns meses, aceitou a sua renúncia, e daí no lugar dele veio o Dom Pedro, Carlos Cipollini, e o Dom Nelson então ficou bispo emérito. O que faz um bispo emérito? Ele continua bispo normal. Porque o episcopado é uma ordem, né? Perfeito. É o 3º grau da ordem. E aí ele é bispo, então ele continua bispo, só que o bispo emérito ele não tem mais a responsabilidade de governar, de conduzir a diocese, de administrar, né? E aí ele reza a missa, ele administra o sacramento da crisma, os outros sacramentos, ele pode ordenar padre, e o que o Dom Nelson mais faz é anunciar a palavra de Deus, através das suas homilias, que ele prepara maravilhosamente bem. Aliás, tem muitos padres e amigos que vivem pedindo para o Dom Nelson publicar suas homilias, que é uma riqueza espiritual fantástica. E né? ele já deu um feedback em relação mais a isso? ou menos, assim, ele está naquela fase... Está reflexivo. Está reflexivo, mas eu penso que vai chegar o dia que ele vai publicar as homilias dele. Então ele faz as homilias, ele prega retiros espirituais, ele dá palestras formativas de diversos assuntos. Então ele fica atuando dessa maneira, né? E lê muito. O Dom Nelson é um grande... ele tem uma cultura maravilhosa. Então... Agora, para fazer um resgate, a gente sempre fala, e vira e mexe a gente recebe lá as pessoas, olha, eu quero escrever um livro, qual o primeiro passo, como é que eu devo fazer? Quanto tempo, irmã Marianela, para escrever o livro? Desde a pesquisa, olha, vou começar a reunir os dados até a fase final. Quanto tempo? Eu considero assim que o tempo foi muito curto, Leandro, porque foi menos de um ano. Menos de um ano? Eu comecei a escrever o livro em novembro do ano passado, me dediquei muito no período das férias, janeiro ali eu me debrucei bastante. E para mim foi fácil, Leandro, porque eu trabalho com o Dom Nelson já tem 28 anos. Que eu estou do lado dele. Então vivenciou grande parte dessa história.
praticamente todo o episcopado do Dom Nelson, eu estou com ele, Tá. trabalhando, assessorando, cuidando da agenda, cuidando das suas coisas, né? Então isso facilitou bastante. Aí eu tenho acesso às fotos, tenho acesso aos dados, estou muito ligada à família do Dom Nelson, a família Vestrup, que é uma família muito numerosa. Eles são 18 irmãos ao todo, atualmente são 14 vivos. Então quer dizer que foi fácil nesse sentido, assim, não precisei correr atrás, sair de casa, viajar para conseguir os dados. Então foi reunir, pensar, programar e sentar e escrever. E como é que ele recebeu essa notícia de que teria aí boa parte da vida dele publicada nas páginas de um livro? Exato, Leandro, porque não é muito fácil as pessoas autorizarem, né, a gente escrever a sua biografia. Mas o Dom Nelson, e ele é muito discreto. Verdade. O Dom Nelson é um homem sábio, culto, prudente, discretíssimo. Não é de ficar fazendo alarde, de se aparecer muito. Então, por aí a gente já vê. Será que, né? Mas o Dom Nelson, ele também é muito humilde. Ele também acolhe aquilo que a gente propõe para ele. E ele acolheu essa minha ideia, me deixou livre para fazer. E no final de contas, ele, inclusive, leu antes que a gente mandasse para a editora. Porque, assim, tem dados históricos ali que precisavam ser, né, organizados. Então, ele me ajudou muito nessa parte de revisão, de... Nada melhor do que ele mesmo ali para... Né? E outra coisa, Leandro, eu estava falando para o Fábio agora há pouco. A gente, quando quer homenagear alguém, deve homenageá-la em vida. É verdade, não tem é? toda a razão. O Dom Nelson vai completar 80 anos dia 11 de setembro. 11 de setembro, 80 anos. Quarta-feira na outra. Data simbólica. Simbólica, especial, né? A vida, a gente celebra a vida. A gente Verdade. vai lembrar lá daquele fato, mas a gente celebra a vida. E o Dom Nelson vai celebrar, então, seus 80 anos de vida. E aí o livro vai ser uma grande homenagem para ele nesse sentido. E ele está acolhendo com muito carinho essa homenagem, eu sinto isso. O Dom Nelson é muito simpático. Que bacana. Olha, 80 anos aí, então, essa trajetória, essa história reportada aí pela irmã Maurinéia, nas 180 páginas. Para quem quiser já o livro, como é que pode adquirir? Como é que pode ter contato aí com essa riqueza dessa história nesse seu trabalho, nessa sua obra, irmã? Então, Leandro, o livro nós vamos fazer o grande lançamento, grande assim que eu digo, o lançamento oficial dele vai ser dia 11 justamente, no aniversário, aqui na Catedral do Carmo. Aqui ao lado, perfeito. Teremos a missa às 19h30, que Dom Pedro e a Diocese está promovendo essa missa de ação de graças para ele. Então, no final da missa, faremos o lançamento. Daí, ali mesmo na Catedral, as pessoas poderão adquirir no finalzinho da missa. Tá. No dia seguinte, já vai estar o livro aqui na Catedral, na Livraria Paulus, que é logo ali na Campos Sales, lá em São Bernardo do Campo, em São Caetano. E comigo, né, eu vou depois disponibilizar o meu WhatsApp, que as pessoas podem adquirir comigo também. E lá em São José dos Campos, já temos uma livraria lá que já pediu para comercializar o livro também. Que bacana. A gente resgatou aqui, irmã Maurinéia, um pouquinho do início, né, da infância, da entrada, do ingresso do Dom Nelson aos 11 anos de idade no seminário, contou um pouquinho da história, do período que ele ficou aqui em Santo André como bispo diocesano. Qual foi, na tua avaliação, o principal legado, o principal fato? Tem algum item mais marcante que a gente pode pensar dessa trajetória dele aqui na diocese? Sim, eu penso que nesses 12 anos que o Dom Nelson ficou aqui, ele chegou aqui no final de 2003, né? A diocese já tinha uma caminhada longa de 50 anos, inclusive a diocese se preparava para celebrar o jubileu de ouro. Verdade. E o Dom Nelson, né, pegou o bonde e celebrou junto com a diocese os 50 anos. Depois, uma das primeiras coisas que o Dom Nelson realizou junto com um grupo de padres e leigos foi justamente a Pascom diocesana. Porque estava no começo, no desabrochar aí da internet, dos sites, ainda não tinha Facebook, ainda não tinha WhatsApp. Não tinha Instagram, não tinha todo esse conjunto de rede social. Mas tinha o site, né? Então, o Dom Nelson deu um grande impulso para a Pascom diocesana. O padre Tiago era um menino novo, era seminarista quando o Dom Nelson chegou. E o Dom Nelson já colocou ele nessa linha de frente da Pascom. E hoje o Tiago é mestre, né? Acho que já está fazendo o seu doutorado em comunicação institucional, que o Dom Nelson encaminhou para Roma, para que ele estudasse comunicação, se empenhasse. E hoje o Tiago vai prestar serviço para a CNBB, como um padre formado nessa área da comunicação. Então o Dom Nelson ampliou a comunicação, porque a comunicação, né, é quase tudo.
Dom Nelson alavancou muito as pastorais, a pastoral familiar, que é muito importante, ele deu grande apoio, e de modo geral as pastorais. E um marco, assim, que é um marco religioso, mas é um marco também para a cidade de Santo André e para a nossa região do Grande ABC, é a construção desse edifício 7. Verdade. Aliás, muito bonito, muito acolhedor. Bonito, acolhedor, moderno, funcional, prático. E porque quando nós chegamos aqui, tinha aqui nesse mesmo local uma pequena casa que abrigava toda a cúria diocesana e não comportava mais o número de pastorais, o número de movimentos, todo o andar da diocese, né? Então era necessário construir um prédio grande, ousado. E o Dom Nelson dizia assim para os padres: nós somos do Grande ABC, nós temos que pensar grande. E foi surgindo, foi incorporando, e devagarinho o Dom Nelson conseguiu o apoio de todo o clero, o apoio das pastorais, o apoio dos movimentos, e muitas pessoas leigas, pessoas simples, abraçaram a ideia, e em 5 anos esse prédio estava erguido, e aí temos a prova, né? Tá, então esse grande marco dele, junto com os padres na diocese. Irmã Moriné, para quem não tem muita ideia dos números do dia a dia, a região do ABC tem quase 3 milhões de habitantes. Isso. Até de acordo com os últimos números do IBGE. Exato. É um dos maiores polos de consumo, de economia, indústria automotiva fortemente aqui na região. E quando a gente fala de Diocese de Santo André, estamos falando de quantas igrejas, em números para quem não conhece tão de perto. Qual que é o tamanho da Diocese de Santo André? Então, a Diocese é enorme em população, como você disse, né? Os 7 municípios do Grande ABC, a gente tem aí quase 3 milhões de habitantes. E num território minúsculo. São 802 quilômetros quadrados. A gente sai de uma cidade entre outra e muitas vezes nem percebe. Eu digo que aqui as pessoas estão encavaladas, uma em cima da outra, né? O Dom Nelson saiu da Diocese de São José dos Campos, uma cidade do Vale, ampla, uma diocese assim aberta, que quase não tem morro, né? Aí ele vem para o Grande ABC, muito morro, muita proximidade das pessoas, uma diocese altamente urbana. Então tem todos os desafios de uma metrópole, né? Então a pobreza muito forte, as dificuldades próprias, né? O trânsito que impede, aí o Dom Nelson é muito pontual, aí marcava reunião 9 horas, os padres chegavam 9h30, então tudo isso foi adaptação também, sabe? Que legal. Em relação ao livro, já tinha escrito alguma coisa antes ou essa é a primeira obra, irmã Moriné? Meu primeiro livro. Primeiro livro? De muitos. Eu já tenho 3 livros em andamento. E os outros são sobre o quê? Então, eu tenho um livro que é cultural, que vai se tratar de fábulas e contos, mas eu estou pensando em atingir não só um público infantil, mas também um público adulto, com os contos e as historinhas que trazem, né, um ensinamento. Depois eu tenho um livro que são as minhas viagens para a Europa. Eu conheci poucos lugares, mas foram viagens tão marcantes e tão ricas assim de Quais lugares, por exemplo, foi da Europa? Roma, né, Itália, que eu estive justamente com o Dom Nelson, auxiliando ele na visita de Límina, que é a visita que os bispos do Brasil fazem ao Papa. Tá. Ou seja, os bispos do Brasil inteiro, mas de 5 em 5 anos. E aliás, o ano que vem já está programada uma visita do Brasil, dos bispos do Brasil ao Papa Francisco. Então essas viagens assim para Roma, Portugal, que a gente vai colocar nesse segundo livro. E depois tem um livro mais restrito, que é a história da minha própria família, que eu também estou escrevendo, e assim. E depois pretendo fazer uma segunda edição do livro do Dom Nelson, da biografia dele. Porque ficou muita coisa ainda de fora. Muita coisa de fora, como você dizia no começo. Que legal, irmã Moriné. Então, para quem está em casa acompanhando, importantíssimo saber mais, falar da Diocese de Santo André, falar do Dom Nelson, falar da região, da história viva aqui do ABC, né? Pegou um momento importantíssimo, 2013 a 2015, quantas mudanças nesses 12 anos de período aqui do Dom Nelson à frente da Diocese de Santo André. Então, dia 11 de setembro, o Dom Nelson comemora 80 anos de idade e além da cerimônia, da celebração da Santa Missa, vai ter também ali o lançamento oficial desse livro, dessa história maravilhosa, biografia do Dom Nelson. Tenho certeza que a maioria aí de quem nos acompanha vivenciou, nem que seja um pedacinho dessa história aqui, desses 12 anos da Diocese, vai saber mais detalhes aí da infância, curiosa. Em relação a essa vocação, essa participação religiosa, alguém mais na vida do Dom Nelson ou só ele, irmã Moriné?
Não entendi bem. Na família dele, mais alguém assim, tem essa vivência religiosa, essa vocação ou não? Tá, não, assim, atualmente não. Ele teve o tio, Padre Gregório Westrup, que inclusive é o fundador do orfanato São Judas Tadeu. Legal. E o Dom Nelson se espelhou muito nesse tio dele. Bacana. Ele era altamente carismático, né? Então, um homem que marcou muito a história. E então, o tio, Padre Gregório, tinha uma religiosa, uma irmã também que era irmã do pai dele. E da família, especificamente, é só ele mesmo. A origem do Westrup? A Westrup é dinamarquês. Significa Pedra do Oeste. Pedra do Oeste. Uhum. É do pai? É da mãe? É do pai. Do pai. A origem dinamarquesa vem do pai. E da mãe é o Berkenbrock, é a origem alemã. E, inclusive, falar em Berkenbrock, nós temos o Dom Nelson é primo da Beata Albertina, que é lá de São Luís. Que está sendo construído um grande santuário para Albertina Berkenbrock, que é uma beata brasileira. Essa parte coube no livro ou não? Coube no livro. Olha quanta história interessante. Exatamente. São quantos capítulos no livro, irmã? São 28 capítulos. E como é que foi a divisão de tudo isso? Foi tranquilo, assim, foi bem legal. Tem um capítulo lá, Leandro, que vai falar de futebol. O Dom Nelson, ele ama futebol, ele gosta muito de esporte, sempre gostou bastante, e o esporte preferido dele é o futebol. Posso então, perguntar o time que ele torce? Pode. Que time que ele torce? É Vasco e Santos. E hoje ele fala que ele não é um torcedor mais assim, né? Mais ele gosta assim, de efetivo. curtir o futebol, de ver os jogadores jogando, e entende tudo. Eu digo para ele que ele é um ótimo comentarista, ele podia lá competir com os comentaristas. Curiosidade. Ele teve alguma passagem pelo Rio de Janeiro? Como é que surgiu essa admiração pelo Vasco da Gama? E daí eu não vou saber responder. Mas não, muito. ele teve alguma passagem no Rio ou não? Não, nunca morou no Rio de Janeiro. Mas aqui em Santos, porque ele torce pelo Santos também. Aí teve a influência do legal. Pelé. Aí já não tem erro, né? Que legal, tá vendo? Dom Nelson gosta de futebol. E por falar em Vasco, ele conheceu pessoalmente o Roberto Dinamite. De repente o leitor encontra alguma coisa lá no livro sobre o Roberto Dinamite também, que é um grande jogador do Vasco. Que bacana. Acolheu o time do Vasco em Brusque, lá em Santa Catarina. Então tá explicado. Tá explicado. Acho que tá por aí. Que legal, meu amor. E além desse, tem algum outro capítulo? Bom, tem que começar ali pelo início da história, mas teve algum capítulo ali que foi mais... Olha, esse aqui eu me dediquei mais tempo, esse aqui é maior, esse aqui... Tem algum capítulo seu preferido desse livro, irmã Marinela? Eu posso dizer que tem 2. O capítulo que ele foi nomeado bispo é muito marcante, a gente chega a se emocionar, porque quando ele morava em Roma, estava com as malas prontas para voltar para o Brasil, inclusive já tinha enviado seus livros, que ele se doutorou, né, e tal, e depois ficou mais 12 anos trabalhando em Roma. Então, quando ele terminou esse percurso de 12 anos, ele estava voltando para o Brasil. Ele ia dar aulas de filosofia em Brusque, numa casa deoriana lá dos padres da congregação dele. E ele mandou seus livros, todas as suas caixas de livro, como professor, né? Ia precisar muito dos livros. Mandou via correio marítimo e tudo bem, né? Daqui a pouco vou embora para o Brasil. Nesse tempo, o Papa o chama no Vaticano para nomeá-lo bispo. Então foi uma mudança radical na sua vida. Aí vai falar muito ali da sua experiência, da sua primeira impressão, aceito, não aceito, digo sim, não digo sim. Ele foi nomeado em que ano, bispo? 1991, abril de 1991. E daí aquela coisa, porque a pessoa quando ela é chamada por Deus para um desafio grande, ela, né, a gente pode ver os personagens bíblicos, Moisés, Abraão, né, todos eles tiveram seu momento de discernimento. Então, esse momento de discernimento do Dom Nelson é muito marcante. Depois que ele aceitou a preparação para voltar para o Brasil, para se preparar para a ordenação episcopal, é um capítulo bem marcante, acho que o leitor vai gostar muito. Muito, perfeito. E um outro capítulo também, muito cheio de emoção, é Dom Nelson e a sua família. A gente sabe que a família é tão importante, né? A família é o berço da vida, é o berço da educação, dos bons ensinamentos. A família precisa ser valorizada porque toda a nossa história nasce na nossa família. Nosso caráter, nossa personalidade. Então, Dom Nelson sempre valorizou muito a família, mas sempre soube também, como padre, como bispo, que ele não podia estar perto da sua família. 3 de seus irmãos morreram e ele não pôde estar presente. Então, quer dizer,
por causa da sua missão de bispo, né? Então tudo isso ali no livro vai ser bem forte, bem marcante e bem assim, vai ser um testemunho. Eu acredito que o livro todo, expondo a vida do Dom Nelson, vai se tornar um testemunho para as pessoas. Porque quando você lê a biografia de alguém, você sempre aprende algo novo, você aplica para a sua própria vida. Que legal. Uma frase, um conselho, alguma coisa que marca a sua trajetória com o Dom Nelson, uma frase que ele sempre costuma repetir, um ditado, um aprendizado, alguma coisa que marque esse período, irmã Maurinense? Vou dizer então duas situações, Tá. uma minha mesmo, Tá. que eu me propus assim, e uma frase que Dom Nelson fala muito, é assim, que ele não é a água, ele é o copo, a água é Jesus Cristo. Então, nessa frase dele eu vejo uma humildade muito grande, sabe? Que ele se coloca como instrumento de Deus na palavra, na sua atuação na igreja. Então ele diz que é um copo e a água é Jesus Cristo. E ele ainda diz mais, ele diz que é um copo de plástico, um copo bem assim, ruinzinho, sabe? E eu acho isso bem marcante nele, né? E também posso dizer a sua pontualidade, a sua disciplina. Eu digo que trabalhar com o Dom Nelson, estar tão perto dele, para mim, é uma escola diária de vida, de cultura, de aprendizado, de português. Do Nelson tem um extremamente português, correto. impecável. Estudou grego, estudou latim, então estudou, né, naquele tempo lá na década de 50 e 60, o seminário tinha um estudo muito rígido. Então se estudava muito, mesmo a fundo, né, as origens da nossa língua, que é o grego e o latim. Então isso é muito marcante, essa pontualidade e essa disciplina, que eu aprendo todos os dias. E de mim eu posso dizer assim, que quando eu fui enviada para a casa do Dom Nelson para colaborar com ele na sua missão de bispo, eu tinha apenas 20 anos de idade. Então a maior parte da metade da minha vida é com ele. E o que acontece? Eu digo que Deus me deu essa missão de trabalhar com o bispo, de cuidar do bispo. E para mim é uma graça muito grande porque eu estou no coração da igreja. Legal. Eu amo fazer o que eu faço. E dá para perceber, isso é muito importante, não só pelas palavras, mas pelo semblante, a gente sente a alegria da irmã Maurinéia nesse trabalho aqui na Diocese de Santo André, um nome muito querido aqui em toda a Diocese, e agora nesse trabalho importante, aí, contagem regressiva próximo dia 11 de setembro. Irmã Maurinéia, eu sei que ainda a pauta é inesgotável aqui, mas quero mais uma vez agradecer a gentileza, abrir o espaço na agenda nessa correria final para estar aqui conosco. Então, fica à vontade para as considerações finais e para reforçar o convite para as pessoas no dia 11 e, acima de tudo, para lerem um pouquinho dessa história da biografia do Dom Nelson. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço você também, depois de um dia cansativo. Vamos correr. Eu agradeço de coração mesmo e agradeço o seu canal também, né? E que possa ter muito sucesso na sua trajetória, no seu trabalho. E agradeço o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, o Fábio mais uma vez por estar aqui também, né, Fábio? Salles, obrigado, viu? Que o Fábio tem. Ele falou que a gente podia falar de tudo, só não podia falar do Palmeiras, que ele não está muito contente. Até porque falando em futebol, o Filipão foi demitido ontem, então é melhor... Isso aí. Melhor deixar quieto. Deixa pra lá. Fases melhores virão, Fábio, sempre vem. Viu? Então, muito obrigada por tudo, pelo seu empenho, pela sua equipe lá, com o Padre Tiago, na Pascom, as meninas, todo mundo. E assim que os nossos queridos moradores aqui do Grande ABC possam apreciar. Quem puder, venham participar da missa. Só repete o horário, irmã? É dia 11 de setembro, quarta-feira, 19h30, aqui na Catedral. E aí, quem tiver na missa vai poder acompanhar esse lançamento oficial do livro. E poderá adquirir o livro. Posso falar o preço do livro? Claro que pode. Vai custar no dia 11, R$18. Que bacana. A partir do dia 11, R$20. E esse valor que nós vamos recolher vai ser aplicado para as obras sociais de Dom Nelson. Que bacana. Tá vendo, pessoal? Iniciativa importantíssima. Legal, irmã Maurinéia. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa, pela empreitada. É tão importante. A gente carece tanto de registros históricos, a criançada hoje que não tem mais tanto esse acesso à biblioteca, a intimidade, a proximidade com livros, é importante saber um pouquinho da história, saber um pouquinho da trajetória, e essa em especial que marca aqui a nossa região do ABC e uma trajetória como a do Dom Nelson.
Obrigado a você que acompanha, que curte, que comenta, que compartilha o dia a dia do Repórter Diário. Fábio Salles em toda a assessoria aqui. Obrigado, Fabinho. Tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com ele. E agora a gente segue aqui trabalhando no dia a dia da comunicação. Nós lá da redação e ele aqui no dia a dia, divulgando junto com o Padre Tiago e toda a equipe aqui da Pascom, o trabalho da Diocese de Santo André. De coração, Fábio, obrigado. E a você que nos acompanha também, a nossa audiência rotativa. Perdeu alguma parte da entrevista? Assim que acabar, dá um F5 no computador, atualiza no celular, vê a entrevista completa, gostou, compartilha com os amigos para falar desse trabalho importantíssimo, reportado pela irmã Maurinéia, do nosso bispo Dom Nelson. Obrigado, pessoal, até a próxima!